se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, um programa que vai toda sexta-feira às 16 horas ao vivo, ok? E você pode participar. Meu nome é João Lourenço e tem aqui o WhatsApp que você pode fazer sua pergunta ao vivo ou fazer sua consideração ao vivo e a gente vai estar respondendo para você aqui diretamente. O telefone aqui é 99643-3827. Faça sua pergunta, sua consideração a respeito do assunto que você achar interessante, inclusive esse que nós estamos falando. O capítulo 22º, que está dentro do contexto que nós chamamos de quais são os nossos instrutores, né? É fundamentação, instrumento, instrução, instrutores. Nós estamos falando aqui que o companheiro do casamento é um instrutor seu, tá? E os filhos que vêm no casamento também são instrutores, né? É muito interessante, a gente costuma dizer, pelo menos eu já ouvi e hoje eu estou percebendo isso, que a gente só aprende a ser filho quando vira pai, né? E provavelmente só vou aprender a ser pai quando virar avô, né? E isso é uma coisa interessante, que enquanto a gente está vivendo o papel, a gente não enxerga o outro, e é claro, né, não tem que enxergar. Mas os filhos que vêm do casamento também são grandes instrutores da nossa vida. Tem coisas que a gente aprende, que a gente fala assim, meu Deus, se eu sabesse disso, eu não teria fazido tudo que eu fiz, né? E às vezes quem fala pra gente é o nosso filho, ó pai, você está falando errado, né? Então, olha aqui, filhos são, está dizendo aqui, se a gente for ver o diapositivo, ele diz assim, a maior alegria que se pode ter na terra. Isso é verdade, né? É a joia mais cara no mundo dos sentimentos, sem dúvida. Filhos exigem muito amor, carinho e companheirismo. Isso é verdade, tem que estar junto, né? E os filhos não devem servir para unir o casal, mas a união do casal é que deve servir aos filhos. É interessante isso, né? Essa construção da vida a dois começa primeiro montando um ninho, né? Estava falando com o Maurício aqui, né? Que acabou de comprar um micro-ondas para a casa dele, acabou de casar, né? E fica ele e a esposa dele namorando o micro-ondas, né? É o projeto deles, depois vai ser o quê? Uma geladeira, depois vai ser um armário, depois vai ser o carpete, não sei. Mas se você for perceber, o que o casal está fazendo? Montando ninho, cara. Você está montando um ninho. Tá preparando, pegando as peninhas lá, os pedacinhos aqui e ali, vai juntando, vai fazer um ninho. Daqui a pouco a fêmea bota um ovo, né? E aí o ovo está galado, como fala, né? E aí nasce um pintinho, um passarinho e o seu filhote. E aí o seu ninho muda. Eu que tenho 4, o ninho muda, né? Tudo que você imaginava que era de organização, sistemas e métodos na sua casa, se você for então toque, você perdeu, pode esquecer, você vai ser curado do toque, né, do transtorno obsessivo compulsivo, porque nada fica no lugar, depois que você tem 1, 2, 3, 4 filhos, nada fica mais no lugar. Você pode falar assim, onde está isso? Está no apartamento, né? Ou está na casa, não adianta falar, está na prateleira, você vai na prateleira e não está lá. Mas isso não é um aprendizado? Porque você vai pegar a sua organização e passar para alguém. E de uma maneira relativa, e de repente você começa a perceber que não existe organização absoluta, né? Nem Deus é organizado, né? Porque se Deus fosse organizado, ele teria algum sistema e um método. Ele não tem sistema e método, imagine. Que faculdade que Jesus fez? Ele estudou PERT e CPM na faculdade, fazer organogramas, não tem isso. Só existe um método, que é servir. E qual o instrumento? O amor, lembra? A gente já sabe disso. E tudo se encadeia, né? Porém, numa casa em que você começou a buscar instruções através de um instrutor que é o seu companheiro ou companheira, surgem outros instrutorzinhos que ficam andando para lá e mexendo em tudo, aí você começa a perceber, puxa, que besteira, né? Tudo é relativo, né? Deixa quebrar, deixa funcionar, usa aquilo como um fato para poder ensinar, né? E para você aprender também com a criança, porque muitas vezes ela te dá uma solução que você nunca tinha pensado naquilo, né? E aí você fala, puxa, é verdade. Faz tanto tempo que eu não olho o mundo de baixo para cima, porque criança conhece o mundo assim, né? Não é?
E a gente conhece as crianças assim. Então, para as crianças, tudo é grande, gigante. Então, eles conseguem enxergar o mundo de outra maneira. Por isso que quando nós vamos conversar com a criança, você é adulto, criança, você, por favor, agache e conversa com ela na mesma altura. Ok? Não dá para ela subir na cadeira e falar com você, né? Mas você pode fazer isso, mostrando que estou aqui para te servir. Ah, então paga 10 aí. Não, não é que você vai obedecer a criança, não é isso. Servir no crescimento daquele espírito que foi confiado a você. Aí, vamos olhar num diapositivo, tem uma frase do Chico, lá no livro Consolador, que é muito interessante. Ele diz assim: os estabelecimentos de ensino do mundo podem instruir, ok, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem, né? O que significa isso? Que na escola você recebe informações que vão te dar profissão e talvez um pouco de sentimento de cidadania. Mas é dentro de casa que a criança vai absorvendo valores éticos e morais que estão implícitos no seu comportamento, porque você é instrutor. Ela é tua instrutora, mas você também é instrutor. E criança, ela não faz nada do que você fala, mas repete tudo o que você fez. E ela fica olhando. E ela faz igualzinho. Se você acorda, eu vejo isso na minha casa. Às vezes eu tenho mania de cantar algumas músicas que não tem nada a ver, né? E aí daqui a pouco eu vejo as crianças cantando também. Falei, você tomar cuidado, não cantar besteira, né? Ou falar bobagem, porque elas repetem. E incorpora. E não é só criança. Você vê a sua esposa fazendo igual. Ou às vezes você se vê repetindo alguma coisa que o outro fez. Isso é instrução. Isso é instrumento, instrução e instrutores. A família é um grande processo de instrução, que tem lá os instrumentos, as instruções e os instrutores o tempo todo acontecendo, ok? O tempo todo. Mesmo quando não estamos juntos, né? Quando está na casa do... Porque agora meus filhos já cresceram, tem um que é pequenininho ainda, mas está na casa do namorado, está lá estudando não sei aonde, foi numa festa de 15 anos, essas debutantes, né? Festa de debutante. E aí você começa a perceber, aí eu começo a olhar para minha esposa e falo, só sobrou o Gustavo, né? Só sobrou o Gustavo em casa, que é o que tem de 7 anos. E mesmo assim ele tem cada tirada, ele fala cada coisa que eu falo, meu Deus, de onde que ele leu isso, né? É dele, não leu em lugar nenhum, não foi de mim que ele ouviu, e aí ele vem também ser o nosso instrutor. Então, filho é um processo natural dentro desse cenário chamado família, né? Onde os personagens pai, mãe e filho, marido e mulher e prole, né, tem essa função de instrutor. Olha, participa, troca, que as coisas começam a internalizar dentro de você. Internalizar o quê? Valores éticos e morais. Aí você podia perguntar assim, mas qual é a melhor maneira de ter uma família? Como é que é a família perfeita? Aí tem um negócio interessante, tem gente que sonha em um dia conseguir a tal da família Doriana. Né? Sabe o que é? Depois a gente perde o dinheiro lá para o merchandise dele, a Doriana é uma margarina, né? O que é a família Doriana? Que a gente vê na televisão, né? Todo mundo acorda de manhã, contente, todo mundo já penteado, maquiado, comendo margarina que derrete no pão. Quem botou o pão no forno? Quem comprou a margarina? Duvido que alguém acorda todo maquiado daquele jeito e num cara com aquela cara de encebado, com cara de travesseiro e ainda mal-humorado porque não dormiu direito, ou está com cólica, ou acordou com dor de cabeça e ainda por cima derrubou a margarina no chão, o pão que cai. É o dia a dia assim, não é aquilo lá, não existe, tá? Essa coisa do tudo lindo, maravilhoso, reto, direto e gostosinho não existe. Temos momentos alegres dentro de um contexto de trocas. Esta alegria de podermos estar aprendendo e ensinando junto, né, é que nos dá os primeiros ensaios para a felicidade. Lembrando que eu gosto de definir, né, que felicidade é um estado de espírito e alegria é um estado de corpo. Quando você tem a sua necessidade física ou a sua necessidade psicológica, né, as duas, atendidas aqui na Terra, o que acontece? Se você fosse um cachorro, você ia abanar o seu rabo, né? Acabei de comer, viu meu dono, fica abanando o rabo.
Isso é alegria, tá? Satisfazer necessidades físicas e psicológicas. Porém, felicidade é um estado de espírito que independe do estado do corpo. Como que eu provo isso? Se nós pudéssemos ser felizes encarnados, então só seria possível ser feliz se eu tivesse corpo. Então como é que os desencarnados do mundo divino, que nem corpo tem, são felizes? Que satisfação que ele tem lá? Será que o espírito divino faz xixi? Ai, que alívio! Deu uma mijada divina, desculpa a expressão. Não, né? Não tem isso. Então, a alegria é estar de corpo. Isso é que a gente treina na família. Treina também a alegria de poder estar junto quando a coisa aperta. E aí nós vamos ver o que aperta aqui no último slide, mas não é agora, tá? Segura, né? Que nós vamos para o quarto bloco. Então, quando vem filho, é como se fosse mais ou menos, eu chamaria que é a coroação daquela família. Ou seja, vai começar um novo nível de aprendizado. E por um bom tempo seremos instrutores, marido e mulher, vão ser instrutores desses pequenos. E eles vão ficar nos olhando. Como é que a gente age e reage diante de algumas situações. Inclusive entre nós mesmos, entre os atritos que vai ter dessa engrenagem do casamento que é construtivo. Ok? Então, só para a gente poder memorizar, mostra para mim de novo o diapositivo, aí, o slide, que eu quero mostrar para mim a frase do Chico, tá? Vamos lembrar ali. 1 minuto para falar isso. Ó. Os estabelecimentos de ensino do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então, instrução é crédito educativo. Educação é aprendizado de alma. Aí está lá. É por essa razão que a universidade pode fazer o cidadão. Ou seja, o cara que vai viver na cidade e ser produtivo no município, lá onde ele vive. Mas somente o lar pode edificar o homem, ou seja, fazer com que ele cresça em valores éticos e morais. Ok? Estamos indo para o nosso intervalo e a gente volta já para fazer o nosso último diapositivo falando sobre as crises do casamento. Até lá.